Olá, tudo bom? Novamente aqui o professor Edson, para falar um pouquinho mais de algoritmos de ordenação nesse curso do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, né? Lembrando que esse é sempre um curso que a gente está colocando em parcerias entre eu, o professor Rafael e o professor César, né? Então, nós vou dar continuidade a um outro tipo de algoritmo de ordenação, né? Nós já vimos ordenações, 6 algoritmos de ordenação. E como eu já falei, né, os algoritmos de ordenação eles são muito necessários dentro da computação. Então, por isso eles são muito estudados. Neste caso, né, nós vamos falar de um algoritmo de ordenação de um modelo diferente, né? Imagina o seguinte, até agora a gente está vendo algoritmos de ordenação que levam em consideração a comparação entre chaves de um vetor, né? Mas imagine se a gente não precisasse fazer comparação entre chaves. Como é que a gente conseguiria fazer esse algoritmo ordenar um dado vetor, né? Então existem pelo menos 3 algoritmos, né, que fazem, ou tem mais de 3, mas vamos falar aqui de 3 algoritmos. Eu vou falar de um deles hoje, né, que fazem a ordenação sem precisar fazer comparação entre as chaves de um vetor, né? E ele faz isso de uma forma muito interessante. Então, o que a gente vai ver, né, nesta aula de hoje é falar um pouco desses algoritmos de ordenação, né? E a gente vai começar pelo radix sort, né? Então, essa é uma abordagem que é alternativa para a ordenação, que na verdade, a gente faz um processamento das chaves particionando o conteúdo delas, né? Claro, obviamente que nós vamos usar chaves aqui para que seja mais didático, né? Nós vamos usar chaves numéricas, vamos usar chaves que são positivas e inteiras, tá? Mas aqui é o que a gente começa, né? Por exemplo, se a gente for olhar, eu quero achar uma palavra no dicionário, né? Vocês já procuraram palavras no dicionário físico, né? Não no dicionário da internet, né? O que você vai fazer? Então, você começa procurando, vamos lá, eu quero achar a palavra lá, esdrúxula. Eu começo, vou lá, procuro a primeira letra, que é o E. Então, eu vou lá, procuro na letra E. Aí depois eu procuro a segunda letra. Então, eu já não fico procurando em toda a letra E, né? Para ver se eu vou achar esdrúxula. Entende? Eu vou procurar primeiro, então todo o dicionário eu vou procurar de A, B, C, D, E. Não, eu vou lá direto na letra E. Depois eu vou lá na letra X. Dentro das letras E, eu vou procurar palavras que começam com EX e aí sucessivamente, né? Então a ideia é essa, né? De quebrar uma chave em vários pedaços, né? Então a gente pode pensar numa dada base, né? Uma radiciação, um radical, né? Eu posso interpretar isso. Então, por exemplo, o número 312, né, tem os dígitos 3, 1, 2 na base 10, ou dígitos ou numerais. Então, eu posso trabalhar com esses dígitos. Ou então, 312 tem lá os dígitos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 na base 2, né? Então,
exemplo tem 6 caracteres na base 256 e assim sucessivamente, tá bom? Bom, então, o que a ideia principal do Radix faz, né? Ele vai ordenar de acordo com o primeiro pedaço. Então, eu vou pegar a minha chave e vou particioná-la. Quer dizer, cada uma das chaves, eles têm uma composição. Então, eu vou particioná-las em pedaços, né? E aí eu vou ordenar essas chaves de acordo com aquele pedaço que eu estou considerando. Então, por exemplo, eu vou pegar números cujo dígito mais à esquerda, por exemplo, né? Dígito mais à esquerda começa com o que vem antes do número cujo dígito mais à esquerda é 1. Então, eu posso ordenar repetindo esse processo para todos os pedaços. E aí, no final, a gente vai encontrar o algoritmo muito ordenado, tá? Então, essa é só uma forma, né? Mas vamos ver como é que a gente pode fazer. Eu posso ordenar eles pensando, né? Então, tem aqui um conjunto de números, tá? E o que eu vou olhar? Eu vou olhar uma parte desses números. Eu posso começar pelo primeiro, né? Ou pelo último número, tá? Se eu começar pelo primeiro, eu tenho que lembrar, né? Como é que a gente faz multiplicação de dois números? Então, como é que a gente faz subtração de dois números? Né? Então, se eu vou pegar lá, fazer a operação de subtração, então eu vou montar lá, né, as várias parcelas da subtração, ou as várias parcelas da adição. Eu vou como é que eu vou dizer? Colocar da direita para a esquerda. Então, eu vou posicionar os números da direita para a esquerda, né? De tal forma que eles fiquem justificados nesta posição. Porque se eu tenho lá o número, vamos lá, 15, e eu quero somar com 220, né? Então, o resultado tem que ser 5 embaixo mais 0, mais 1, 5 mais 0, 5, 1 mais 2, 3, certo? 2 mais 0, 2. Então, vai ser 2, me perdi aí, mas 2, 3, 5, certo? 220 mais 15 dá 235, correto? Agora, se eu pegar o 5, se eu colocar ele justificado à esquerda, o que vai acontecer? Eu vou ter 1 somado com 2, 5 somado com 2, e depois eu vou ter o 5 lá. Então, eu vou ter lá 1 somado com 2, vou ter 3. 2 somado com 5, eu vou ter 7. E o 0 por último. Então, eu vou ter 370. Está correto isso? Não é. Então, essa é a ideia, né? Se eu vou começar pela direita, eu tenho que lembrar de colocar vários zeros aí no meio do caminho, tá? Quantos zeros? Quantos forem necessários. Então, por isso que está aqui colocado, ó, né? O maior número tem 3 algarismos, tem 3 dígitos. Então, todos os números vão ter 3 dígitos, tá? Tudo bem? Ok, então. Então, nesse caso, o que a gente vai pegar? Para facilitar a vida, né, a gente vai começar da direita para a esquerda. E o que eu vou pegar? Eu vou quebrar, né? Eu vou quebrar o meu
algarismo, desculpa, o meu número, e pegar o último algarismo deste número. Então, eu vou pegar aqui o 3, o 2, o 7, o 3, o 3, o 4 e o 2, certo? Então, eu vou contar aqui, olha. Então, eu tenho aqui dígitos de 0 a 9, certo? Porque um algarismo só pode ir de 0 a 9, tá? Eu vou contar quantos são os algarismos de 0 a 9. Então, vou lá. Então, eu tenho aqui 2 algarismos, olha, 3, opa, somei 1. 2, somei 1 aqui. 7, somei 1 aqui. 3, somei 1 aqui. 3, somei mais 1. 4, somei 1. E 2, eu somei 1. Então, eu vou ter ali 2 algarismos, 2 números o final termina em 2, 3 números cujo final termina em 3, um número cujo final termina em 4 e um número cujo final termina em 7. Veja que eu não estou comparando nenhum número a outro, ok? Então, não há uma comparação entre chaves. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter, então? Certo? Eu vou ter que posicionar aqui, então, 2 números. Então, eu começo, né? Depois que eu fiz essa separação e coloquei aqui nesse vetorzinho auxiliar, tá? Então, esse vetor principal aqui ele pode ter infinitos números, tá? Eu vou percorrer ele e vou posicionar, contar quantos elementos tem quantidade. Então, eu vou lá, olha, o que está dizendo? Que eu vou ter o primeiro dígito que aparece aqui, diferente de 0, é o 2. Eu vou botar 2 elementos, né, com o final 2 aqui, ó, na posição 1 e na posição 2, ou na posição 0 e na posição 1. Depois eu vou botar 3 elementos que vão ser com a posição 3, com o dígito 3, que finaliza com o dígito 3. E depois eu vou colocar um elemento que finaliza com o dígito 4. E depois um elemento que finaliza com o dígito 7. Ok? Então, aí eu olho lá. Ora, 1, 2, 3. Aí eu volto para o começo. 1, 2, 3. O final dele é 3. Aí eu vou lá, procuro onde que começa o 3. Ah, tá aqui, ó. No 1, 2, 3. Tá bom? Então, eu vou colocar esse 1, 2, 3 nesta posição. Então, veja que eu preciso de um vetor auxiliar. Aí eu vou para o próximo aqui. 1, 4, 2. 1, 4, 2, ele é final 2. Então, eu vou começar. Qual é o primeiro elemento? Qual é a posição do elemento que tem final 2? Primeiro elemento final 2, na posição 0. Então, eu vou lá e coloco 1, 4, 2. Certo? E aí, eu 0, 8, 7. Olha, eu vou procurar qual é o elemento que tem na posição 0, 8, 7. Opa, é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posição 6. Ok? Vou colocar. E aí, eu quero, de novo, 263. Olha, 263 é na segunda posição que tem o 3. Porque eu já tenho uma, vou entrar na segunda posição do 3. Certo? E assim sucessivamente. Aí eu tenho 233, e eu tenho 014, e eu tenho 132. Certo? Ok? Tá. Essa é a primeira parte. Agora, o resultado vai ser este. Então, o resultado da primeira passagem, que é do algarismo mais à direita, me resultou neste novo vetor, certo? Então, agora eu vou trabalhar com este vetor, 142, 132, 123, 263, 233, 014, 087. Ele não está ordenado, né? Então, vamos de novo. Só que agora, então, peguei esse vetor, agora eu vou olhar, na primeira rodada eu olhei
o terceiro algarismo. Agora eu vou olhar o penúltimo algarismo, o segundo algarismo. Então, eu vou lá. Aí eu olho aqui, 4, opa, tem um 4. 3, coloco aqui, 3. 2, 1 no 2. 6, 1 no 6. 3, opa, mais 1 no 3. 1 no 1. 8, 1 no 8. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Né? Posicionar. Então, aqui eu vou colocar o 1, aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 3, aqui eu vou colocar 3, porque são 2, 3. Aqui um 4, aqui o 6 e aqui o 8. Certo? Essa numeração aqui é só para vocês entenderem como faz. Tá bom? Aí, de novo, eu pego 1, 4, 2. Olha, 1, 4, 2 vai para a posição onde deve estar o 4. Certo? Então, 1, 4, 2 vai entrar aqui, ó. Ok? Na posição que deve estar o 4. Aí eu pego 1, 3, 2. 1, 3, 2 vai para a posição onde está o 132. Ok? 1, 2, 3 vai para a posição onde está o primeiro 2. Opa, 1, 2, 3 aqui, ó. 263 vai para a posição onde deve estar o 6. Então, 263 aqui, ó. Ok? Tá? E assim sucessivamente. Tá? Até que eu chegue neste vetor aqui, ó. Certo? Então, esse vetor agora passa a ser o vetor de trabalho. Tudo bem? O que eu vou fazer com este vetor? Eu vou, de novo, repetir a operação, só que dessa vez eu vou pegar o antepenúltimo. Então, tem aqui o 0, o 1, o 1, o 2, o 1, o 2 e o 0. Ok? Então, eu tenho lá 2 que tem dígito 0, 3 números que tem dígito 1 de verificação e 2 que tem o dígito 2 que eu estou verificando. Ok? Repito o processo. Então, eu vou lá. 014. Ok? 014 ele tem que estar na posição 0. Então, ele vai entrar aqui, ó. 014. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tem que estar na posição que é 1. Então, 1, 2, 3. 1, 3, 2 na segunda posição 1. 2, 3, 3 na primeira posição 2. 1, 4, 2 na terceira posição 1. E 263 na segunda posição 2. E 087 na primeira posição, na segunda posição que tem 0. Pronto. Certo? Com isso, eu fiz a ordenação, olha para ver se não está ordenado. Eu fiz a ordenação dos números, ok? Sem que eu comparasse uma chave com a outra. Parece mágica, né? Mas é algoritmo. Funciona. Tá bom? Por que ele funciona? Porque o método do contador, né, ele é estável, ou seja, se eu precisar contar de novo, vai dar exatamente na mesma posição que eu quero, tá? Se eu contar tudo de novo, se eu fizer todo o processo, vai ser a mesma coisa, certo? Diferente. Então, se eu tiver, o que é estável, né? Se eu tiver aqui 263 aqui, né? O 2631 vai estar na posição X e o 2632 vai estar na posição Y. Sempre, sempre. Ok? Bom, esse é o algoritmo. Né? Depois vocês deem uma olhada direitinho, tá bom? E fazer uma análise. Nessa análise, o que a gente vai ter? Primeiro, a gente não tem nenhuma comparação, mas eu tenho que ficar inspecionando o dígito, né? Então, essa inspeção ela vai acontecer uma primeira vez e depois eu vou reposicionar. Quantas vezes, ou seja, eu vou pegar N, andar 2 vezes, quantas vezes? Quantos dígitos eu tiver, certo? Então, o número com maior número de numerais ou de dígitos é que vai definir quantas passagens eu tenho que fazer,
certo? Então, se esse número de dígitos for pequeno ou constante, né, 2, 3, o radix tem um custo linear de O de N, certo? Então vai depender do número de dígitos do maior em termos de quantidade, né, do maior número que eu apresento, tá? E as trocas? As trocas vão acontecer N vezes o número de dígitos. Se eu tenho 4 dígitos, serão 4 vezes as trocas. Então, também é O de N. O que a gente está chamando de troca? Isso aqui, ó, certo? Comecei com esse, foi para esse, depois foi para esse, certo? São 3 dígitos, houve 3 rodadas de troca, tá? Tudo bem? Essa aqui é a primeira troca, essa é a segunda troca, esta é a terceira troca. Se fossem 5 dígitos, seriam 5 rodadas de troca. Se fossem 10 dígitos, 10 rodadas de troca. Ok? Tá? Bom, então, vejam que o algoritmo ele é bastante simples. Tá? E se eu olhar, né, apesar de eu ter um laço dentro do outro laço, se eu olhar aqui o laço, tá, ele não vai até o final. Ele vai até uma determinada posição. Tá? Então, por isso que ele não é n ao quadrado. A vantagem, né? As principais vantagens desse método é que ele é estável. E a segunda vantagem é que ele não compara as chaves. Tá? A desvantagem é que nem sempre é fácil otimizar a inspeção de dígitos. Ou seja, se eu tiver lá um número lá, 437.283, sendo uma das chaves, né? Então eu tenho lá 6 dígitos, mas a grande maioria dos números não tem 6 dígitos, pode ter 2 dígitos, 3 dígitos, né? Então, de qualquer forma, né, apesar de a grande maioria ter 2, 3 dígitos, eu vou ter que percorrer aqueles números 2, 3, 6 vezes. E possivelmente eles já vão estar ordenados. Né? Se possivelmente eles já vão estar ordenados, ainda assim eu vou ter que percorrer várias vezes pelo mesmo número. Então, ele só é melhor, né, se o número de dígitos for pequeno e for bem próximo, né? Tudo bem? Tá? Vejam, a aula hoje foi bem curtinha, mas bem curtinha mesmo. Por quê? Esse é só um dos algoritmos, tá? Mas ele é muito importante. Então, qual é o exercício que vocês têm que fazer? Aliás, 2 exercícios, né? Primeiro, façam à mão, né, aquele conjunto de dados, aquele conjunto de dados que eu já passei que eu venho usando nos outros algoritmos de ordenação, para ver quantas interações dá, tá? E o segundo exercício que eu vou passar para vocês, né, bastante simples, mas vejam, é um exercício, tá? E que vocês vão fazer aí na aula de laboratório, né? É que vocês possam escrever o algoritmo, né? Eu deixei parte do algoritmo aqui, nesta apresentação, tá? Mas propositalmente, primeiro ele está usando um for, né?
usando for, que eu quero que vocês usem o while, e propositalmente, né, eu não passei aqui os parâmetros que vocês vão usar e nem o significado de cada situação dessa aqui. Mas se vocês olharem, vocês vão conseguir. Se vocês olharem a dinâmica, né, do algoritmo, né, vocês vão conseguir escrever este código, tá bom? Então tentem escrever o código sem olhar para esse algoritmo, mas fazendo o seu próprio algoritmo. Esse é o segundo trabalho de vocês, ok? Então hoje é uma aula bem curtinha, tá? Uma aula que não demorou muito, né, em comemoração ao Dia do Professor. Porque hoje eu estou gravando no Dia do Professor. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. O Radix Sort é um algoritmo muito fácil, porque eu não tenho comparações, eu só tenho que quebrar a minha chave e comparar a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte, a enésima parte dessas chaves, né? Então, eu preciso fazer isso de forma contínua até que eu tenha o número máximo até o número máximo de numerais de um número, tá? Ou de dígitos de um número. Entenderam? Né? Eu posso primeiro descobrir qual é o maior numeral em termos de tamanho, número de dígitos, ou eu posso fazendo isso até que eu perceba que eu já cheguei no último numeral. O segundo trabalho é quando eu não tenho mais dígitos para quebrar, eu tenho que completar com zeros. Tá bom? Então, é um pouquinho mais trabalhoso, mas é só isso. Tá? Tem uma terceira parte aí também, que é saber aonde e controlar aonde que eu tenho que colocar, qual é a posição que eu tenho que colocar. Né? Então, aparece aqui, eu vou voltar aqui a uma situação, né? Essa última situação aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Já voltei. Ora, nessa última situação, eu tenho lá 2 elementos no 0, 3 elementos com 1 e 2 elementos com 2. Então, quando eu pegar o primeiro elemento, ele vai estar exatamente na posição 1, na posição 0 do meu vetor. Mas como é que eu vou pegar esse outro elemento na posição 1? Ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3, eu tenho que saber aonde que começa o primeiro elemento da posição 1. Como é que eu faço isso? É só pegar este vetor aqui auxiliar, né, e apresentar qual é a posição válida para o dígito 0. Qual é a primeira posição válida para este vetor aqui. Deu para entender? Então, aqui, ó, qual é a primeira posição válida? Vamos lá. Eu peguei o 0,14. 0,14 é o 0. Eu vou aqui e olho. Ora, qual é a primeira posição válida? É a 0. Né? Deveria estar escrito aqui a 0. Então, eu vou lá e vou colocar na posição 0. Beleza? Quando eu fiz isso, se tem 2, eu já aumento. Qual é a próxima posição válida? Ela 0, a próxima é a 1. Ok? Então, quando aparecer de novo o 087, que vai ser na última posição, eu sei que eu tenho que colocar na posição 1, considerando essa aqui como a posição 0. Deu para entender? Tá? E assim eu faço para todos os outros. Então, eu vou precisar deste vetor, né, de 0 a 9 posições, né, de 0 a 9 dígitos, que eu tenho a quantidade, e é importante colocar também aonde que ele vai estar. Tudo bem?
Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu espero que vocês possam fazer um exercício, tá? Deixa eu dar um pause aqui, só um minutinho. Eu espero que seja o suficiente essa explicação para vocês implementarem, né, o algoritmo. Então, o trabalho é implementar o algoritmo, o trabalho é fazer à mão, né, usando aquela base que a gente tem, e quando a gente implementar o algoritmo, a gente gera números aleatórios aí, faz um vetor de 1000 posições, gera números aleatórios que vão de 1 a 10.000 e vamos ver o que dá aí de resultado. De 1 a 10.000 é porque ele vai fazer até 5 posições, né? Porque eu tenho 10.000, tá? Ou vamos lá, de 1 a 9.999, tá legal? Bom, gente, é isso. Um abraço a todos, a gente vê na próxima aula, tá certo? Até mais.